Salve, salve galera, salve, salve todo mundo. Sou o Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor de O Brasil Cão. Vindo aqui em mais uma análise semanal sobre um assunto ou outro específico, um assunto reflexivo, que é quando eu faço esse vídeo para vocês, Peço que vocês principalmente se inscrevam no canal, Se você quiser ter mais conteúdos assim, Estiver por dentro do que a gente está fazendo, inscreva-se no canal, curta, deixe seu like, ative o sininho, E vamos nessa, vamos falar aqui um pouco sobre um assunto interessante, quais são as diferenças de lideranças políticas, no mundo, ou vamos dizer assim, observar isso de uma maneira mais didática, Principalmente olhando o Brasil e o que está acontecendo nesse momento, beleza? Então deixa seu like aí, entendeu? E vamos lá. Uma coisa interessante quando a gente analisa a política como um todo, e principalmente a geopolítica, é a gente analisar a identidade de cada pessoa, Ou pelo menos de cada liderança que participa desse processo. O que eu quero dizer com isso? Cada liderança política, na geopolítica, tem uma identidade, ou seja, tem uma característica interessante. E nesse processo específico que o Brasil está passando agora em relação aos Estados Unidos, principalmente, e o próprio Brasil, acho que quatro lideranças se destacam bastante. E a gente pode analisar quais são as positividades, vamos botar assim, as qualidades num ponto de vista político de cada liderança. Uma é, obviamente, o presidente Lula, Ele é uma liderança política nesse processo. A outra liderança política é o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, Outra liderança, sim, embora não seja uma liderança política, mas no ponto de vista geopolítico é um personagem e sim tem uma liderança e uma força, é o ministro Alexandre de Moraes. E a outra figura é o Eduardo Bolsonaro, conhecido como Eduardo Bananinha, mas sim, também é uma liderança política. Essas quatro figuras, elas têm uma característica interessante, o Napoleão Bonaparte, ele falava uma coisa muito interessante, que era o fato de que cada pessoa ou cada figura política que assuma o poder, ou aquela figura que domina o poder, é uma pessoa que não pode usar o poder para ter dinheiro, mas usar o dinheiro para ter poder. E isso é uma característica dessas quatro figuras que eu falei. Tanto Lula, quanto Eduardo Bolsonaro, quanto Donald Trump e o ministro Alexandre de Moraes não são pessoas que usam o poder para ficar milionários. Obviamente tem muito dinheiro, mas especificamente nessa situação que a gente está vivendo, usam do dinheiro para ter poder. E isso não é um problema. Isso pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Mas é uma característica em comum que eles têm. São pessoas que usam do dinheiro para o poder. O dinheiro é um instrumento, ele não é uma necessidade. Existem pessoas que entram na política que acham que o dinheiro é uma necessidade. Por exemplo, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral é um cara que não se interessa pelo poder. Ele usava do poder para ficar milionário. Então, esse é um ponto. O Ike Batista também. É um cara que o dinheiro é mais importante que o poder. Usava das relações de poder para ter o dinheiro. Essas quatro figuras não. Elas usam do dinheiro para ter poder. Então, isso é um primeiro ponto que eu destacaria. E aí vamos analisar cada um. Vamos olhar no ponto de vista político. Vamos pensar primeiro no presidente da República. Bom, o presidente Lula, ele tem uma característica muito interessante. Ele não é um cara muito culto, Ele não é uma pessoa culta. O que é uma pessoa culta? É uma pessoa que tem uma bagagem literária grande, mas ele tem uma inteligência muito grande. Perceba, cultura é muito diferente de ser inteligente. Ter cultura é uma coisa, ser inteligente é outra. Ele é uma pessoa inteligente. E a principal característica política do presidente Lula, olhando ele como liderança política, é duas principais. Na verdade, não é uma, é duas.
mas que tem a ver com a mesma característica. O Lula sabe, primeiro, colocar as pessoas no seu quadrante, ou seja, onde ele quer, e sabe também se adaptar a um quadrante diferente, ou seja, sabe ir para um quadrante quando é necessário e sabe trazer uma pessoa para o quadrante. Por exemplo, no xadrez da geopolítica. Vamos botar aqui, por exemplo, imagina um atacante do futebol, sabe? Que não seja um super finalizador, não seja um super cabeceador, não seja um super craque, mas um cara que faz muito gols porque sabe se posicionar, sabe o local certo na hora certa e sabe exatamente aonde estar para que a bola sobe para ele fazer o gol. Ou seja, sabe de posicionamento. O presidente Lula sempre teve essa característica. Porque é óbvio, um cara que sai lá de Guaranhus, né, e chega aonde ele chegou, obviamente que tem alguma coisa, ele tem alguma característica forte. E, para mim, a principal é essa. Ele sabe trazer as pessoas para si e sabe estar aonde tem que estar, né? Em determinado momento, em determinada circunstância. Ele tem uma visão assim interessante. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. No caso da Lava Jato, quando o Lula foi preso, ele soube exatamente a hora que ele tinha que ir para a prisão e soube exatamente o time, ou seja, teve o feeling, né, de que ele poderia sair e ele não aceitou nenhum acordo que foi oferecido a ele, acordo de delação. Ele preferiu esperar, né, a hora certa e na hora certa ele saiu. Ele saiu e saiu forte, né? Saiu como injustiçado. Porque se ele tivesse feito um acordo de delação, ele talvez não saísse tão forte, politicamente falando. Ah, mas isso é bom ou ruim? Não estou aqui fazendo critério de valor. Estou falando as qualidades políticas de cada um. Então, o Lula, ele tem um feeling, sabe? Nessa situação agora com o Donald Trump, ele teve um feeling interessante. Ele conseguiu colocar algumas pessoas que antes estavam contra ele nesse quadrante da defesa da soberania, sabe? Então, por exemplo, o Hugo Mota, que é o presidente do da Câmara e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foram pro lado dele, sabe? Que antes estavam reclamando muito dele, estava tendo uma oposição, agora foram pro lado dele, pro quadrante dele, tá entendendo? Então, o presidente Lula tem esse feeling, ele sabe trazer a pessoa pro quadrante dele e ele sabe também a hora que ele tem que dar um passo e a hora que ele não tem que dar. Isso é uma característica do presidente Lula, ele tem esse feeling. Se ele está indo bem ou está indo mal, não sei, né? Não vou entrar nesse critério. Estou falando o ponto forte dele. Se ele ainda tem esse feeling, não sabemos. Vamos ver no final desse mandato. Mas ao longo da trajetória dele, ele sempre teve esse feeling. Outro personagem importante é o Donald Trump nessa história. E o Donald Trump, ele, primeiro, sim, ele é um personagem que não liga para o dinheiro. Ele usa o dinheiro para ter poder. Essa é a principal característica dele. Ele faz do dinheiro uma ferramenta para conseguir poder. Então, é interessante você ter um bilionário que se preocupa mais com o poder do que com a riqueza. O Donald Trump prefere gastar muito dinheiro ou, por exemplo, acabar com o superávit comercial entre Brasil e Estados Unidos para exercer influência e poder. Ele acha mais importante o poder do que o dinheiro. Isso é muito diferente. Pode parecer uma coisa pequena, mas não é. Isso é muito diferente em todas as características de todos os presidentes americanos. O Donald Trump é um cara que usa do dinheiro como ferramenta. Ele não usa para ganhar dinheiro. Porque geralmente os bilionários querem sempre arrecadar, ganhar dinheiro. O Trump não liga para isso. O Trump liga para usar o dinheiro como ferramenta para ter poder. E ele usa do dinheiro o tempo inteiro para poder fazer aquilo que ele quer. Ele usa do dinheiro para a política. Isso é uma coisa que é só ele que faz, em termos de identidade. Então é interessante a gente analisar o Trump nesse sentido. Ele é um cara que usa do dinheiro para o poder. E é o primeiro bilionário que faz isso, sabe? É interessante. O caso do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre, ele tem uma característica interessante. Ele é, em termos de, no ponto de vista político, uma pessoa que não recua, né, nas duas decisões, mas ele consegue, né, e ele conseguiu
tomar praticamente o Supremo e as decisões do Supremo, colocar o Supremo como se fosse ele, no caso, e não um colegiado, mas as decisões dele serem absolutamente respeitadas pelos seus pares, porque aos poucos, ó, ele foi tomando as decisões, tomando protagonismo. Ele é uma pessoa, sim, corajosa, e isso não necessariamente é uma qualidade. Existiram muitas lideranças corajosas no mundo, né, e que fizeram só o mal. Por exemplo, o Hitler foi um cara corajoso, mas era um cara do mal, né? Então, não necessariamente ter coragem é uma qualidade, porque geralmente quando a gente fala que uma pessoa é corajosa, a gente fala que é uma qualidade, não necessariamente é isso. Mas ele soube também ir tomando espaço, né, como, como um personagem do direito, aos poucos, bem aos poucos, sabe? E isso é uma qualidade dele, ele tem paciência para fazer as coisas, né? Ele vai devagarzinho e tem a coragem de ir tomando os pontos dele. E um outro personagem, que é o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, o Eduardo Bananinha, né, como é falado, articulando, também tem uma qualidade, uma característica política muito importante. Porque ele eu falei da paciência do Alexandre, mas esse é muito mais paciente. O Eduardo Bolsonaro, ele entendeu, e isso é uma coisa difícil, e é uma coisa que o Alexandre o Grande falava sempre, que mais importante do que uma relação militar é uma relação familiar, né? É muito importante que você consiga, primeiro, estabelecer com os seus aliados uma relação familiar e você ter paciência para que essas relações sejam estabelecidas. E é justamente o que o Eduardo Bolsonaro fez com relação ao Donald Trump. Ele foi um deputado, filho de um presidente do Brasil, e o Brasil, vamos combinar, para os Estados Unidos é como se fosse uma Colômbia para a gente, e aos poucos ele conseguiu tomar esse espaço e ser uma figura importante para a família Trump. E a relação familiar é muito mais importante do que a relação diplomática, a relação política. Às vezes você ter uma relação familiar muito forte é melhor. E esse trabalho foi um trabalho de paciência e de 7 anos. O Eduardo Bolsonaro tem uma relação muito forte com a família Trump. E é graças a essa relação que ele conseguiu dar para frente muitas coisas que estão vindo hoje no Brasil. Para o bem ou para o mal. A gente não sabe. Então é interessante analisar esses 4 personagens, a gente entender no ponto de vista político das qualidades de cada um. Que é o caso do presidente Lula, é um cara que sabe o quadrante, sabe se colocar, sabe trazer as pessoas para o seu quadrante. O outro é o Donald Trump, que é um cara que usa o dinheiro pelo poder e não o poder pelo dinheiro, né? Um bilionário que usa isso. O outro é o Alexandre de Moraes, que é um cara corajoso e que soube exatamente o feeling e o time de ir esticando, né? E conseguindo tomar o papel de protagonismo aos poucos, e é sempre que se diz, tem que ser sempre aos poucos, nunca pode ser fortemente, né? Colocando. E o outro é o Eduardo Bolsonaro, que teve o feeling de entender que uma relação familiar é muito mais forte no jogo político do que uma relação política. Beleza, galera? Então é mais ou menos isso. A análise das 4 lideranças, 4 importantes nesse processo, né? Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. E vamos acompanhar, vamos ver o que vai dar. Mas é interessante a gente analisar no ponto de vista político essas pessoas, né? E é o que eu falo, a política é uma ciência, não é necessariamente uma coisa de militância ou ideologia. Estou fazendo aqui uma análise política, né? Em que é importante analisar a qualidade de cada um deles, beleza? Senta no like, curta o canal, se inscreva principalmente e tamo junto. Vamos até a próxima análise semanal aí, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.